Olá, nesta aula a gente vai falar sobre um tema muito importante que trata acerca da tomada de decisão dos investidores. Eu estou falando aqui de finanças comportamentais e quando estes conhecimentos são extrapolados para toda a área de economia, então o campo também é chamado de economia comportamental. E como que surgiu então essa área dentro dos estudos aí sobre finanças e como que isso impacta nas decisões de investimentos? É isso que a gente vai tratar ao longo dessa aula. Tudo começou quando a teoria predominante na economia era chamada teoria da utilidade esperada. Isso até aí cerca da década de 70, final da década de 1970, era o que predominava. E além da teoria da utilidade esperada, a economia era cheia de modelos matemáticos, quantitativos, e esses modelos, em boa parte dos casos, tinham pressupostos, para que fossem validados os modelos, tinham pressupostos acerca do comportamento do investidor. E esses pressupostos, essas premissas, incluíam aspectos como a racionalidade do investidor e também comportamento de aversão ao risco. Ou seja, de forma geral, até então, até o momento, na década de 1970 e antes disso, o que predominava era a ideia de que todos os investidores eles procuram sempre maximizar os seus ganhos e reduzir as suas perdas. E também aliado a isso tudo com um comportamento de aversão ao risco, no qual os indivíduos, os investidores, eles buscam fugir do risco, ou seja, quanto menos risco melhor e quanto mais retorno melhor. Mas o que aconteceu? Paralelamente a isso tudo, dois psicólogos chamados aí de Daniel Kahneman e Amos Tversky, dois psicólogos israelenses, eles começaram a analisar essas teorias econômicas e ver que não era bem assim, porque o ser humano ele é cheio de pormenores aí nas suas tomadas de decisões e existiam um monte de aspectos que eles, enquanto psicólogos, acreditavam que os economistas não consideravam acerca do comportamento do investidor. E aí a grande questão era como que eles iam conseguir entrar nesse campo da economia, que era cheio de modelos estatísticos e bastante quantitativo. Então o que eles fizeram foi o seguinte, o artigo seminal destes dois autores foi publicado em 1979, contendo aí uma série de experimentos e de assuntos acerca do tema, que eu já vou explicar melhor, e eles publicaram esse artigo num periódico muito famoso na área de economia chamado de Econométrica, que era inclusive um dos periódicos conhecidos assim pela parte quantitativa ser bastante pesado nos artigos que eram publicados lá. Mas aí então, este artigo da teoria do prospecto, o que ele trata, Então os pesquisadores, eles entregavam alguns questionários para os respondentes, para os participantes da pesquisa, com prospectos. O que eram esses prospectos? Eram opções de escolha, então eram cenários em que os respondentes deveriam escolher entre uma opção ou outra opção. Então eu vou citar aqui um exemplo de prospecto que foi trabalhado neste artigo para que você consiga entender melhor. A primeira opção, no primeiro prospecto, então o investidor tinha duas opções. A primeira opção era ele escolher entre ganhar R$4.000 com 80% de chance de ganhar, Então veja que nessa primeira opção existia 20% de chance de ele não ganhar nada. Então 80% de chance de ganhar R$4.000 e 20% de ganhar nada. E a outra opção ainda dentro deste primeiro prospecto era de um investidor ganhar R$3.000 com 100% de certeza. E aí eu sugiro que você dê uma pausa aí no vídeo e avalie o que você decidiria nesse primeiro prospecto. Beleza, então ao invés de eu já te dar a resposta, o que as pessoas responderam na sua maioria, eu vou partir para o segundo prospecto e depois eu volto com as respostas. No segundo prospecto foi apresentado exatamente o mesmo questionamento, só que ao invés de a palavra ganhar, ela foi substituída pela palavra perder. E agora eu te convido a fazer esse raciocínio e imagine então que você tem agora, no segundo prospecto,
uma opção de perder R$4.000 com 80% de chance ou de perder R$3.000 com 100% de chance. Tá? Então, na primeira opção deste segundo prospecto, você tem 80% de chance de perder 4.000, porém existe aí 20% de chance de você não perder nada. E o que você prefere? Essa opção ou a opção de já perder R$3.000, um pouco menos, né? Mas com 100% de certeza de que você irá perder. Então reflita sobre isso. E aí, nestes dois prospectos, o que aconteceu? No primeiro, a maior parte das pessoas acabou escolhendo por ganhar R$3.000 com 100% de chance de certeza, ao invés de correr o risco aí de ganhar R$4.000, mas com 80% de chance, mas com uma chance, mesmo que pequena, mas de 20% de não ganhar nada. Então, os investidores preferiram, no primeiro prospecto, ganhar R$3.000. Isso é chamado aí de efeito certeza, que no campo dos ganhos, os indivíduos, de forma geral, eles preferem o certo do que o duvidoso. Tá? Mesmo que o duvidoso, digamos assim, neste caso, né, ele oferecia um ganho maior. Então os investidores acabam preferindo um ganho certo do que algo incerto, por mais que seja, inclusive, maior o benefício, né? Porém, se a gente estivesse falando aí da teoria da utilidade esperada, o que acontece? Esperaria-se, né, era esperado que os investidores se comportassem da mesma forma no campo das perdas. Ou seja, era esperado que, se uma vez que a maior parte dos respondentes escolheu entre um ganho certo de 3.000, era esperado que se invertesse o sinal aí de um ganho para perda, também que a maioria dos respondentes optasse por uma perda certa de 3.000. Era isso que era previsto nas teorias econômicas até o momento. Só que o que foi verificado aí pelo Kahneman e pelo Amos? Eles verificaram que não, que na verdade os investidores eles acabaram preferindo nos questionários pela opção de correr o risco de perder R$4.000, né, ou seja, uma perda maior, com 80% de chance, porque eles acreditavam naquele pequeno percentual de não perder nada, aquele percentual de 20% de não perder nada. Então, no campo das perdas, o prospecto mais arriscado foi o escolhido. E isso trouxe aí a grande contribuição, o grande achado da teoria do prospecto, que fala o seguinte, que os investidores, de forma geral, eles tendem a ter um comportamento de aversão ao risco no campo dos ganhos e um comportamento de propensão ao risco no campo das perdas. Então, com isso, foi criada, né, a função valor da teoria do prospecto, que substituiu a então chamada teoria da utilidade.